A primeira coisa que pode surgir na nossa cabeça é memória, a gente já sabe o que é, né? A gente acabou de fazer uma série de sistemas que tem que ter memória, eles têm que saber qual era o último estado. Sim, né? O flip-flop é um elemento de memória. Então, será que o que a gente chama de memória não é uma opção de flip-flop? Como tudo em tecnologia, a resposta é sim e não. Tá? Tem até alguns tipos de memória que vão se assemelhar a flip-flops tipo D ou a latches tipo D. Mas memória, o termo memória propriamente dita, a gente está reservando para um dispositivo que armazena bits em uma estrutura bem definida, na forma de uma matriz, né? Eu dou um endereço e aquele conjunto de elementos de memória me dão uma palavra digital, ok? Então, isso requer algumas coisas particulares. A gente vai ver vários tipos de memória, mas antes disso, eu vou passar para do meu tablet, porque eu notei falta de uma questão sobre classificação, tá, de memórias. Enquanto eu abro aqui, eu gostaria de deixar claro que essa área de nomenclatura em tecnologia é extremamente complicada. Tá? A razão dela ser tão complicada, a gente está carregando aí, são várias. Em primeiro lugar, a tecnologia vai mudando com o tempo, o avanço tecnológico faz com que um tipo de classificação que era muito importante em um dado momento deixe de ser, começa a pensar em outras variáveis e outros aspectos. Por cima disso, nós temos todas as questões de que geralmente os produtos de tecnologia são também um produto comercial, e aí vai entrar toda uma questão de marketing e de nomenclatura. Né? Vou dar um exemplo muito concreto e muito moderno para vocês. Né? Não existe uma tecnologia de comunicação celular chamada 5G. Né? Vocês vão dizer que o professor ficou doido. Não, não existe. Não existe uma nova invenção, um novo jeito de fazer comunicação chamado 5G. Existe uma evolução de uma série de questões, algumas mais físicas, outras mais de software, etc. E arbitrariamente, tá, foi classificado que a partir de certo ponto nós podemos chamar de quinta geração da comunicação celular. Mas não existe uma tecnologia assim, fulano descobriu o celular 5G, isso não existe. Tá? Isso é muito mais um nome de marketing do que outra coisa. Vamos pensar em memórias. Tá? Eu coloquei algumas classificações aqui. Vamos colocar aqui. Em primeiro lugar, a gente pode pensar, essa memória, então, vai ser um dispositivo que vai, né, lembrar de dados que eu coloquei lá. Uma primeira classificação importante se ela é volátil ou não volátil. O que eu quero dizer com isso? Eu chamo de volátil se ela só mantém o dado que eu coloquei lá enquanto estiver energizado. Eu preciso estar o tempo todo com ela recebendo uma fonte de energia, geralmente elétrica, para manter aquele estado. E essa aqui, a não volátil, não, né? Eu posso desligar o aparelho, vamos dizer assim, essa informação ainda está lá. Uma das coisas, eu avisei vocês que o avanço da tecnologia faz algumas dessas definições ficarem um pouco confusas. Hoje em dia, você tem um tablet ou um celular, você, né, anotou uma coisa lá no seu aplicativo de notas, por exemplo, e você desligou, acabou a bateria, você ficou 2 dias sem ligar de novo, quando você liga, ela ainda está lá. Então, ela é não volátil. Isso quer dizer que dentro do celular tem um disco rígido lá para gravar isso magneticamente, porque antigamente era a única forma de fazer isso ser não volátil? Não, isso não quer mais dizer que não volátil esteja ligado a ser magnética ou elétrica. Tá? A questão de ser volátil, geralmente, olha, que eu tenho a tecnologia para que ela seja não volátil, por que eu uso a volátil? Ela é melhor, né? Não volátil, ela é igual a outra e quando eu desligar ele continua lá. Como tudo em engenharia, você não consegue tudo de uma vez só, tá? Eu adoraria que a memória fosse rápida, tão rápida quanto possível, não volátil, fosse fácil de escrever e de apagar. Essas características são meio opostas, eu tenho que ficar escolhendo algumas delas para algumas situações. Em outras palavras, a memória volátil ainda é muito mais rápida. Então, dentro do seu computador, se você comprou, sei lá, a expansão de memória, você foi atrás de uma DRAM, né? A gente vai ver nessa aula, e talvez no começo da próxima, o que são essas siglas, né? O que é uma DRAM e por que é uma DRAM que é usada na memória do seu computador. Então, a memória volátil é a maior parte da memória do computador, no sentido daquilo que eu estou trabalhando naquele momento, né? Que ainda é um pouco mais lento levar isso para a memória não volátil, embora essa diferença esteja ficando pequena ao longo do tempo. Essa questão sempre foi muito importante, é uma coisa que a geração de vocês provavelmente não está acostumada quando se trabalha em computador. No passado você tinha que ter
disciplina muito grande de trabalho, tá? Para de cada 10, 15 minutos salvar o trabalho que você estava fazendo, ou seja, explicitamente ir lá e dizer, por favor, guarde no disco rígido essa informação, porque senão se caísse a energia, você perdia tudo. O que que mudou se eu falei que continua sendo volátil a memória interna? Mudou, computadores estão tão rápidos que o computador já faz essas gravações de resultados temporários sem nem perguntar para você, tá? Então, se faltar a luz e voltar, provavelmente o computador vai dizer, ó, você estava trabalhando no negócio aqui, eu tenho uma versão mais nova que você não chegou a salvar, né? Mesma coisa se você estiver usando nuvem. Então, isso é perder um pouco a importância, mas isso era super importante antes. Uma outra classificação está aqui embaixo, né? Se o meu acesso é sequencial ou se é aleatório. Aliás, eu não gosto, não sei nem porque eu escrevi isso, eu não gosto dessa palavra aleatório. Vamos cortar ela daqui. Eu quero dizer, foi bom que você, porque todo mundo chama de aleatório, então é bom que vocês saibam, mas eu não gosto dela. Eu prefiro chamar acesso livre ou acesso arbitrário, no sentido de que eu quero a informação que está no endereço 4.257, eu vou lá e leio o endereço 4.257. Tá? Aleatório quer dizer, dá quase a ideia errada, né? Aleatório quer dizer, não, eu perdi o controle, cada vez sai uma coisa diferente. Então eu preciso tomar cuidado com esse nome. A geração de vocês, ou não sei nem se é de vocês, ou já é mais antiga do que de vocês, ainda usa aleatório no sentido de sem sentido, né? Isso aí foi uma coisa meio aleatória. Também não é muito tecnicamente correto, mas linguagem é assim, a gente vai mudando o sentido, né? E eles não têm que satisfazer critérios apenas técnicos. Vamos falar mais sobre isso. O que que eu quero dizer com esse acesso sequencial? Eu acabei de falar, no aleatório eu vou lá e pego o que tem no endereço 4.257. No sequencial, infelizmente não, eu tenho que ir onde está o endereço 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, até chegar a 4.257. Estranho, né? Porque alguém faria isso. Quem me dá um exemplo de uma memória de acesso sequencial? Que eu tenho para chegar num ponto, tem que passar por tudo que tinha antes na memória. Não é muito comum para a geração de vocês, mas vocês pensarem numa coisa antiga, vocês se lembram. Pense em memória no sentido amplo, um lugar onde está armazenada alguma informação. Não precisa ser números, não precisa ser dados. Pode ser um filme, por exemplo, ou uma Fita música. cassete? Fita As cassete? fitas, tá? As fitas magnéticas, em geral, são uma forma de acesso sequencial. Você está lá, você tem a informação, mas você tem que levar a fita até o ponto onde você quer e depois sair voltando com ela. O disco, por exemplo, para ficar na parte magnética, já não é assim, né? Eu posso ir lá no setor tal, na trilha tal, setor tal, eu levo a minha cabeça de leitura lá e leio o que está lá. Então, você ainda tem disco rígido magnético no seu computador, ele é um exemplo de acesso livre ou aleatório, ou, como dizem, ou arbitrário, ou como dizem, aleatório, mas não a fita, ok? Outra característica que vai me interessar é se eu consigo reescrever ou não consigo reescrever. É claro que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? É claro que em algum momento alguém escreveu alguma coisa na memória, senão eu estou lendo o quê? É claro que não existe memória que nunca foi escrita, né? Por isso que eu falei reescrita. E também não é que são poucas, a gente ver, memória que nunca pode ser de jeito nenhum mudada. Existem, tá? Mas elas são relativamente raras. O que vai existir é uma diferença na facilidade com que eu posso escrever e reescrever. Nem sempre esses processos são simétricos. Aliás, eu estou quase afirmando que eles nunca são simétricos. Sempre é mais complicado reescrever do que simplesmente ler. Isso então vai ser uma característica. Outra característica, veja, elas não se sobrepõem, são eixos de características diferentes, né? Então, quando a gente falar de uma memória, a gente vai voltar aqui, e hoje a gente vai falar basicamente dessa memória eletrônica, né? Nós estamos num curso dentro de sistemas digitais, a gente vai falar de chips de memória, mas além de eletrônica, ela poderia ser magnética, o disco magnético, que ainda é comum em alguns sistemas, a fita magnética, ainda bastante comum para sistemas de armazenamento em massa, tá? Eu poderia jurar quando você colocou alguma coisa na nuvem, em algum lugar, em algum data center, escondido em algum lugar do mundo, e o povo nem diz onde está, tem algum pedaço de uma fita magnética lá que tem seus dados. Ela pode ser ótica, né? Exemplos de ótica podem ser super sofisticados, como foram os compact discs, né, que uma tecnologia muito interessante, mas teve vida curta, mas poderia ser furos em um papel, né, por muito tempo. Essa era a principal forma de
passar dados de entrada para um computador, programas, etc. A minha matéria aqui de introdução à ciência da computação, quando eu comecei engenharia, eu entrei no último semestre que não tinha ainda, não tinha mais o papel perfurado, tá? Cartão de papel perfurado. Então eu não cheguei a usar essa tecnologia nunca mais. Isso nem faz tanto tempo assim, eu acho. O que nós vamos ver é que essas classificações que a gente vai fazer, elas perpassam por essas dimensões e, infelizmente, os nomes não nos ajudam, tá? As siglas são muito ruins, são muito confusas, como a gente vai ver, exatamente porque cada hora eu estou me referindo a uma classificação diferente. É uma pena, mas assim que é. Então, eu vou voltar a esses nomes de vez em quando. E a primeira memória que eu quero chamar a atenção é ROM, né? O ROM. A sigla vem de memória de apenas leitura. Então, o principal dessa memória, ela vem daquela classificação sobre a capacidade de reescrita. Essa memória não tem capacidade de reescrita. Ela não tem capacidade de reescrita, tá? Então é escrita uma única vez pelo fabricante e a partir dali ela não muda mais. Quais são as aplicações disso? Historicamente, tá? As instruções iniciais para uma máquina, o ciclo de boot, bem que isso não é necessário, eu até vou fazer uma pergunta sobre isso. A tabela, na verdade, é uma função lógica. Acho que até agora, talvez vocês nunca tenham pensado nisso, mas uma função lógica é uma grande tabela, né? Por isso que a gente chama uma das formas de apresentação de tabela verdade. Então, em vez de ficar fazendo portas lógicas, um sistema moderno eu posso simplesmente pegar todos os casos, lá uma função de 8 variáveis, tem 256 linhas, colocar o resultado daquela função C0, um em cada posição de memória e está feita a, a função, tá? Se você já usou um FPGA, possivelmente algumas das suas funções combinacionais foram implementadas dessa forma. Eu falei que não é a única forma de você fazer o boot. De fato, não é. Ah, vocês devem ter ouvido falar da BIOS, né? Quando você liga seu computador, tem que saber o que fazer. Se ele vai primeiro tentar ler o disco rígido, se ele vai primeiro fazer isso, fazer aquilo. Que horas são? Coisas como essa, estão numa parte de informações de uma pequena memória chamada BIOS. Ela não pode ser uma ROM, porque claro, vou ter que escrever, vou ter que mudar de vez em quando, o usuário vai ter que mudar. Por outro lado, ela não pode ser volátil, porque quando desligar tem que estar lá ainda. Que solução ela vai tomar? Vai ser uma memória. Eu até confesso a vocês que eu não posso garantir se hoje em dia já não foi toda substituída pela memória não volátil eletrônica, que vai ser a última que a gente vai ver, né? A chamada memória flash, mas durante muito tempo ela foi uma memória volátil e tinha uma pequena bateria. Né? Quem mexeu mais com hardware, ele consertou o computador, fez upgrade de computador, deve se lembrar disso, tem uma pequena bateria ali para manter a memória funcionando. Tá? Essa memória ROM. Vamos falar um pouquinho como é que eu consigo uma memória dessa. Ops. Aqui, nós vamos ver alguns diagramas hoje, tá? Eu peço que vocês não se assustem, porque alguns deles são grandes, mas não tem. Hoje nós não temos nada tecnicamente muito complicado para falar, muito mais uma questão de cultura geral, de explicar esses nomes. Está aqui uma possível memória ROM. Claro que eu estou fazendo uma memória bem pequenininha, né? Veja só, eu tenho aqui. É muito útil pensar na memória como uma matriz, né? Eu tenho, então, 8 linhas, tá? E tenho 16 colunas aqui. E nessa particular forma de memória, eu vou ler um bit de cada vez. Eu vou escolher um ponto dessa matriz, linha tal, coluna tal, e ler. Muitas vezes não é assim. Geralmente eu leio linhas inteiras ou até blocos inteiros. Tá? Como essa parte em volta aqui, a gente já deve saber como é que funciona. Ok? Eu quero ler a linha tal. Eu coloco, aqui estão meus endereços, meus bits de endereço, veja 0 até a 6. Ou seja, são 7 bits de endereços, tá? O que vai me permitir acessar uma posição dessa memória, tá? Ok? Veja só, os bits menos significativos, a 0 a 3, entram no multiplexador, que vão dizer quando sair alguma coisa aqui, qual deles que vai realmente para a saída, então ele está selecionando a coluna. Os bits mais significativos estão selecionando qual linha eu vou acessar. O que eu ainda não sei, que nós vamos ver agora, é exatamente o que significa, como é que eu vou acessar. Veja que nessa matriz eu tenho aqui resistores e tenho uma linha, tá? Tenho linhas
Aqui, veja a entrada ativo baixo. E eu tenho em alguns pontos essa linha ligada a uma coluna, essa coluna ligada à linha por meio desse dispositivo aqui, ok? Vamos ver o que eu quero fazer com isso. Vocês devem ter imaginado que colocar ou não colocar esses dispositivos faz uma certa coluna de uma certa linha ter o valor 0 ou ter o valor 1. E veja que isso é fixo, isso aqui é, né, físico, inclusive. Né? Tem lá esse dispositivo, se ele tiver lá, dá 1, se não tiver, dá 0, e está feita a fabricação, você entrega lá e não muda mais. O usuário tem só que ler e não pode ter opiniões e mudar disso aí. Como é que a gente faz? Ok, vamos ver primeiro o bit 0, tá? Observe esse circuito, eu estou usando aquela convenção de que onde eu tiver contato tem um pontinho, tá? Então, essa coluna aqui tem os 5 volts, resistor, ela passa sem fazer contato com ninguém até a entrada do multiplexador aqui, ok? Então, como eu falei, algumas linhas são ligadas a colunas e algumas não são. Vamos ver o caso em que não são. Eu digo que tem o bit 0. Por quê? Veja, se não existe, se eu selecionei desculpa, essa linha, ela vai para 0, mas ela não tem nenhuma conexão. Então, aqueles 5 volts passa por esse resistor, não é conectado com nada e vai até aqui, é 5 volts. Nada levou ele para 0. Okay? Então, se eu selecionar a linha 0 e essa primeira coluna, vai sair 0 aqui, o que significa, como é ativo baixo, o meu multiplexador vai ter o bit 0 ativo baixo, porque eu tenho 5 volts, vai manter 5 volts aqui, não há por onde passar corrente elétrica aqui, ok? Não tem nada conectando isso ao terra, ok? Tenho uma tensão alta aqui e a entrada, então é como se eu tivesse ligado um 1 nessa entrada, ok? Então, nesse caso, eu vou ter um bit 0 na saída. Então, onde não há diodo, eu não falei ainda que é o diodo, mas é aquela setinha lá, eu tenho em bit 0. Certo? Porque não há corrente. Está na hora de falar o que é esse diodo. Essa setinha, eu coloquei ela maiorzinha, aqui bem maiorzinha. Vocês vão estudar esse maior detalhe em eletrônica, aqueles de vocês vão fazer eletrônica. Mas é um dispositivo de 2 terminais, essa seta não é por acaso, ele só deixa passar corrente num sentido, tá? Se essa tensão aqui for menor que 0, na verdade menor do que esse 0,7 mais ou menos, não passa corrente. Não passa corrente ao contrário do sentido dessa seta, tá? Veja que vamos pegar esse caso, ok? Eu estou ligando a coluna 1 à linha 7. Então, vamos dizer, vou selecionar essa combinação, linha 7, coluna 1. Veja que eu selecionei essa linha, que significa ativo baixo, isso aqui vai para 0. E a gente já viu que aqui, se eu não mexer em nada, aqui tem 1. Então, eu tenho 1 aqui, 0 aqui, está corretamente polarizado, do jeito que está na minha figura. Então, existe uma queda de 0,7 e passa a corrente. O que significa que aqui é 0, aqui é 0,7. 0,7 ainda é um nível lógico 0, né? E, portanto, eu tenho um 0 nessa coluna. Essa linha levou essa coluna para 0. Quando eu passar aqui pela minha entrada ativo baixo, vai sair 1. Então, toda essa parte elétrica para dizer, eu escolho onde vai ter 0, onde vai ter 1, e eu coloco o diodo correspondente. Certo? Veja, como isso é autorregular, esse arranjo, né? É só saber onde tem diodo ou não tem diodo. É muito fácil automatizar o design de ROMs. Se vocês fizerem a disciplina de projeto de circuitos integrados, vocês vão ver que se vocês têm um sistema digital e tem um pedaço de um boot, alguma coisa que está em memória ROM, o CAD mesmo, o próprio software, né, de projeto, já tem uma ferramenta aí que já deixa o circuito pronto para você. Você diz quais são, faz a sua tabela, quantas linhas, quantas colunas, onde vai 1, onde vai 0, ele deixa tudo pronto para você. Ok? Muito bem, essa memória é interessante para fazer tabelas, para fazer coisas fixas, mas eu gostaria de mexer com esses dados. Veja que aqui eu projetei, está acabado. Tá? Eu só estou mostrando aqui que em vez de diodo eu posso usar transistores também. Tá? Transistor é um dispositivo de 3 terminais, agora eles são porta, dzeno e fonte, em inglês, né? Gate, drain e source. E na verdade, pense nele como uma chave. Tá? Se eu der um sinal aqui, esse circuito se fecha, eu conecto Zeno e fonte. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Está de cabeça para baixo a minha figura, olha que coisa. Desculpem. O meu sinal de 5 volts descendo, né? E se essa chave estiver ligada, se esse transistor existir, eu conecto esse ponto no terra. Tá? Então, a mesma ideia do diodo é mais eficiente, porque o diodo, o transistor não consome corrente, né?
é mais eficiente dessa forma. Mas é a mesma ideia. Vamos passar para uma memória PROM. Agora, PROM, essa sigla vai começar a aumentar, e vocês vão ver que isso vai ficar absolutamente ridículo. Vai ter uma hora que eu vou estar escrevendo e apagando nessa memória e vai continuar com esse final ROM, tá? Só Deus sabe por quê. Mas veja só, veja que a sigla dizia eu só posso ler, tá? Mas agora eu estou dizendo que eu vou programar aquilo que eu só posso ler. Bom, se eu estou programando, então não é bem assim. Qual é a ideia da PROM? O usuário, ela vem em branco para você. O usuário pode programar uma vez só. Ele pode tomar uma decisão para a aplicação dele, tá? Então, obviamente, esse usuário não é o usuário final leigo, né? É a pessoa que comprou essa PROM para colocar no seu sistema. É o engenheiro que está desenvolvendo esse sistema, é a empresa que está desenvolvendo esse sistema. Mas ele pode comprar PROMs genéricas e programar uma única vez, tá? Qual é a ideia de tornar isso programável? Muito simples. Eu coloco diodo em tudo, certo? E aí, onde eu quiser que seja, onde vai ter diodo, em resumo, quando tem diodo é 1, quando não tem é 0. Quando não tiver 0, eu tenho que tirar esses diodos. O que eu faço? Eu queimo esses diodos, tá? Simplesmente vou lá e tem um processo para queimar esses diodos, assim, abrindo esse circuito e não deixando haver esse contato. Uma outra tecnologia que já foi usada foi fusíveis, tá? Esses negócios estão ligados por pequenos fusíveis, é muito fácil queimá-los, certo? Então eu consigo programar uma vez e essa é a nossa PROM. Veja, ela continua sendo não volátil, tá? Porque uma vez programada, aquele padrão de conexão tá fixo. Portanto, quem é 0, quem é 1 tá fixo. Eu não preciso de energia para manter isso. Claro, eu preciso de energia para ler, né? Tem uns 5 volts ali, etc., na hora da leitura, mas eu não perco informação se eu desligar. Ela é uma forma eletrônica, ela naquela dimensão sem reescrita, com reescrita, a gente avançou um pouquinho no sentido do com reescrita. Eu reescrevo uma vez, né? Eu escrevo uma vez. Tá? Outra curiosidade que eu sempre me lembro quando eu chego nessa parte, eu gosto muitas vezes, quando estou fazendo apresentações, mostrar umas figuras, né? E o jeito mais fácil de conseguir essas figuras é fazer uma busca no Google por imagens. Tá? Alguém sabe o que acontece se você buscar PROM no Google por imagens? Eu recebi, ainda bem que está meu celular aqui, né? Porque eu não estou olhando o chat. Sim, festa de formatura do High School americano, tá? É o que acontece quando você colocar PROM no Google. E não é disso que a gente está falando, eu espero ter deixado claro. Os primeiros primeiros videogames que eu estou falando, tá? É Atari, lá do começo da história dos consoles de videogame. Eles eram baseados numa PROM, tá? Então, o fabricante fazia seu programa lá, queimava numa PROM e vendia para você uma PROM. Se eu não me engano, parte de... Veja, a ideia é a mesma. O usuário não vai mudar isso, mas eu tornei a coisa um pouquinho mais flexível, que eu posso comprar uma porção, fazer estoque e, à medida que eu estou desenvolvendo projetos, fazer novas PROMs, tá? Também eu escrevi aqui eletrônica automotiva. Os requisitos da eletrônica automotiva são muito fortes, porque é um ambiente muito ruidoso para circuito elétrico, tá? Então, se as coisas forem físicas, física que eu falo, né? Amarrada ali no hardware, costuma ser mais interessante para a indústria automotiva do que deixar aí flutuando uma coisa que pode ser uma hora, outra zero, outra, porque eu posso ter problema. Ok? Nós vamos para EPROM agora. Olha só, continuo dizendo que é só escrito e leitura, só posso ler, né? Lembra que é isso que quer dizer ROM? Agora eu estou dizendo que eu posso programar e que eu posso apagar. Veja que a sigla está perdendo completamente o sentido. Né? Como é que eu só posso ler se eu também posso apagar e depois programar o que eu quis e depois apagar a programação que eu fiz? É claro que, na prática, se eu fizer uma classificação estanque não reescrevível e reescrevível, essa aqui agora já passou para a parte do escrevível. Tá? Você tem uma memória EPROM dentro do seu computador? Provavelmente não, mas ela foi uma tecnologia importante, ainda é importante para algumas coisas. Qual é a ideia? Lembra do nosso transistor, né, do dispositivo mais importante da eletrônica? O transistor MOS, esse particular transistor MOS, ele tem... Lembra que ele tinha uma porta, gate? Esse aqui tem duas. E tem uma segunda completamente isolada, tá? O fato dela estar solta aqui para me lembrar que tem isolantes nessas camadas aí. Então não tem nenhuma conexão elétrica com nada. Então, o que serve um terminal que não tem conexão elétrica com nada? Se eu fizer um pulso de alta tensão aqui, relativamente alta, não posso queimar tudo também. Eu aprisiono algumas cargas elétricas em G2. Então, seria igual eu ter
permanentemente ligado a esse transistor. Então, essa é a parte programável. Ficou um pouco menos radical do que queimar transistor, né? Eu coloco lá carga elétrica onde eu quero que ele funcione. E como é que eu apago? Aí que vem a solução bastante complicada, né, os olhos de hoje. Se eu der muita energia para esses elétrons que estão presos aqui, eles conseguem escapar dessa barreira e eu apago essa informação. A forma de dar essa energia é fazer incidência de luz ultravioleta. Tá? Então, existe um dispositivo chamado o gravador de EPROM. Você passa esse programa para ele e tem uma forma de apagar EPROM, que é submeter o circuito à luz ultravioleta. Aplicações típicas, protótipos, tá? Eu quero saber se alguma coisa vai funcionar ou não. Na época era muito caro fazer circuito integrado, isso é uma aplicação interessante. Alguns microcontroladores vêm com EPROM já para tentar, já eram aí uma tentativa da eletrônica embarcada. É muito fácil você saber o que é um chip de EPROM, porque naturalmente eu vou jogar luz, ele tem que estar transparente, então ele tem uma janelinha, tá? Para que seja apagado, ok? Muito bem. Como eu falei para vocês, vocês podem me interromper a qualquer momento. Vamos em frente. Por que essa ainda não é a memória que eu quero? Vamos dizer assim, mas a memória dos meus sonhos. Porque essa coisa de apagar jogando luz está um pouquinho complicada, né? Já pensou? Cada coisa que você quisesse mudar agora no... Lembra do nosso pendrive? Como eu vou comentar mais tarde, quase ninguém mais tem. Ele não é um EEPROM. Tá? Já pensou se fosse, cada vez que eu for carregar uma coisa nova, mudar alguma coisa, eu tenho que deixar ele na luz para ele se apagar? Não é uma coisa muito razoável, né? Vamos para a nossa memória E2PROM ou EEPROM. Tá? Agora, definitivamente, o ROM aí ficou sobrando, porque eu estou dizendo, olha só, que sigla sem significado algum. Tá? Eu estou dizendo que essa é uma memória apenas de escrita, programável e eletricamente apagável. Qual é a diferença disso para uma memória que não é apenas de escrita? Né? Nesse momento, é simplesmente ficar carregando esse ROM aí, não sei por quê, certo? Ela é, então, uma memória em que eu consegui, basicamente a estrutura não mudou, vou voltar no nosso transistor lá. O que eu consegui foram estruturas, tá? A gente não está vendo nenhum detalhe da física e desses dispositivos, elas são mais sofisticadas e eu consigo uma coisa em que eu gravo com uma tensão e apago com outra, certo? Essa tecnologia é a base da chamada memória flash, era a base daqueles quando isso começou a aparecer, a primeira aplicação foi aqueles pendrives, né? Aqueles pequenos dispositivos com uma entrada USB que você usava como armazenamento temporário. Tecnicamente, o que a gente chama de memória flash é a E2PROM com uma estrutura específica para conseguir melhorar a velocidade da leitura, tá? Por isso o nome flash. Então, tem algumas sutilezas aí que a gente não está vendo. Mas quais são as aplicações? Isso ainda é usado bastante hoje. O pendrive meio que desapareceu. Né? Qual foi a última vez que vocês compraram um pendrive? Vocês são iguais a mim faz algum tempo. Deve ter um por aí em alguma gaveta, mas eu não ando comprando pendrives novos. Por que será que aconteceu isso? Ele tem que ter sido substituído por outra coisa. Por que foi? Se alguém quer passar uma coisa para você, onde é que está armazenado se não está no pendrive? Na verdade, eu acho que tem duas razões, né? Alguém vai te dar um endereço internet, você vai lá com seu celular, com seu tablet, vai ter acesso ali. E se você quiser, você grava localmente, ou você deixa na famosa nuvem, né? Então, essa tecnologia de armazenamento em nuvem, ela meio prejudicou a necessidade de você andar aí com um pedaço de memória pelo bolso ou no chaveiro, ok? Muito bem. A memória de massa dos netbooks e dos tablets. Por isso que eu falei que... Veja só como é que a gente está num ponto complicado naquela nossa antiga classificação. É uma memória eletrônica. Ela não é volátil, tá? Porque, teoricamente, depois que eu gravei, aquela informação fica lá presa no meio daquele isolante e não vai para lugar nenhum. Mas ela é de acesso livre e ela tem reescrita, certo? Então, aquela ideia de que a memória eu posso reescrever à vontade, tem que ser volátil, ela foi quebrada com essa tecnologia, isso não é mais verdade. Por que ela não trocou, ela não substituiu completamente todas as outras memórias, né? Por que não é tudo memória, continua vendo aquela DRAM que eu falei, que não é 2PROM, né? É basicamente velocidade, ok? Ainda ela é mais lenta do que a operação de memória. Veja, memória é uma parte muito importante da velocidade do sistema, né? As
tudo que ele está fazendo de intermediário e de imediato, ele está colocando em memória. Essa memória tem que ser muito rápida, senão não adianta você ter um processador de muitos gigahertz e ter uma memória ruim, certo? Mas o que acabou acontecendo é como isso substituiu, de certa forma, ou vem substituindo o disco rígido, os dispositivos ficaram muito mais leves, tá? Mesmo os notebooks, menos barulhento também. Aí vocês vão dizer, tudo bem, mais leve, então ficou mais fácil de carregar. Não, tem uma coisa muito mais importante do que isso do ponto de vista de engenharia de produto. Um dispositivo mais leve é mais barato, tá? O frete é menor. Isso é uma parte importante do preço. Então você vê que essa evolução da tecnologia, ela vem de vários, né, pedacinhos desse quebra-cabeça que vão sendo resolvidos, vão criando novos problemas e vão sendo resolvidos. Ok? Então essa dá uma ideia geral das nossas memórias. Eu queria mostrar para vocês, tá, alguns usos da memória. De novo, eu falei para vocês não se assustarem com o tamanho dos diagramas, vocês vão ver que não tem nada aqui que a gente já não tenha visto. Tá? Eu estou imaginando aqui um banco de memória de um microprocessador hipotético, certo? Está aqui o meu microprocessador. Veja aqui meu barramento de endereço, a gente já usou essa expressão. Ó, A0, A19 está ligado ao mesmo tempo, tá, em todos esses dispositivos, certo? E depois tem os pedaços dele que vem para cá. A gente vai ver onde. Com 20 bits de endereços, eu consigo endereçar um megabyte. É interessante aqui fazer um paralelo sobre a história dos computadores pessoais. Tá? No seu início, os primeiros microcomputadores que você comprava para levar para casa, isso é anos 80, começo dos anos 80, mais ou menos, meados dos anos 80, eu tinha um problema grave, tá? O meu processador cuidava de 8 bits de cada vez. E veja, com 8 bits eu nem consigo endereçar muita memória, não é nem que as memórias não fossem muito grandes. Com 8 bits eu só escolho um de 256 endereços, tá? Então, não tinha como, não é possível fazer nada com 256 bytes, tá? Tudo bem, eu não sei se vocês sabem, mas foram vendidos computadores de 2 kilobytes de memória, tá? O Sinclair, em inglês, foi um dos primeiros computadores que as pessoas compravam e levavam para casa. Ele tinha 2 kilobytes de memória, mas ainda não é 256 bits. Com 8 bits eu não consigo fazer isso. Então, era extremamente complicada a lógica de endereçamento de memória. E se você for na literatura da computação dessa época, tinha toda uma nomenclatura de memória básica, memória estendida, memória não sei o quê, porque eu tinha que jogar esses endereços, tá, em duas etapas diferentes para conseguir fazer alguma coisa com eles. Aqui eu já tenho, estou imaginando aqui, 20 bits, já dá para fazer 1 megabyte. Veja que isso ainda é pouco, né? A gente está falando hoje facilmente de vários gigabytes. Mas agora aqui para o nosso exemplo. Como é que se dá? O que eu tenho aqui? Esses pequenos chips, tá? São chips de 32 kilobytes de memória. Eu nem estou preocupado muito em dizer aqui se é ROM ou se é RAM, só estou pensando na lógica. Então, são 4 bits de 32 kilobytes, tá? Dando um total aí de 128 kilobytes. Como é que se dá esse endereçamento? Tá? Aqui a gente vai usar o que a gente já conhece desses dispositivos aqui. Veja, eu tenho 20 bits, né? Os bits A15 e A16 estão indo nessa estrutura aqui, 502 e sai 4. Mesmo que vocês não se lembrem o que é 74139, está com cara de quê? Eu vou ter que escolher uma dessas memórias. O que vocês colocariam aqui, nesse lugar? Como é que eu vou dizer qual desses Decoder. quatro? É um decodificador 2x4, tá? Então, veja, a 15 e a 16 vai me dizer qual desses quatro estão valendo naquela hora. E as saídas dele vêm para um dos habilitadores, especificamente o Output Enable, tá? Okay? Que mais? Os bits 17, 18 e 19 passam por um AND, tá vendo? Ou então, se você quiser, por um AND e habilitam, agora virou ativo alto, tá? Eu cancelei as bolinhas aqui. E então, veja, só quando esses três forem um, esse cara vai ser habilitado e vai selecionar alguém daqui, certo? O que significa que, de todos aqueles 20 bits que eu tenho, eu coloquei esse banco de memória nos endereços superiores, tá? Nos endereços em que os bits mais altos, 9, 18, 17, sejam 1. Veja que essa é uma decisão de hardware que vai impactar no software. A gente está começando, como eu falei, me aproximar de
cruzar essa fronteira, uma fronteira em que o pessoal aí de computação, por exemplo, tem que saber navegar muito bem. O fato de eu ter colocado o hardware desse jeito vai me dizer que na minha memória os bits mais altos endereçam esse tipo de memória. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui é uma RAM, ok? Mas se for uma ROM, eu não posso tentar escrever nele. Tá? Nesses endereços não adianta nada tentar escrever. Aqui eu lembro isso aí, tá? A ROM acessada pelos 12 128 kilobytes superiores. Os outros endereços mais baixos estão indo, como eu falei, todos em paralelo para todo mundo. Certo? Muito parecido com aquela nossa forma de criar um MUX maior, um decodificador maior. Observem que quando eu dou um sinal read, tá? Eu vou para o outro habilitador desses, habilito todo mundo, mas na verdade só um deles vai estar habilitado, porque só um deles vai estar habilitado pelo decodificador, e se esse decodificador só vai estar habilitado se eu realmente estiver lendo os últimos 128 kilobytes de memória. E o resto? Esse meu processador vai estar fazendo outra coisa com ele. Vai ter a RAM, por exemplo, o lugar onde ele pode escrever e ler esse aqui, eu estou acessando uma ROM. Né? Veja que eu só tenho leitura, não tenho escrita. Ou pode não ser memória, pode ser uma porta de comunicação com o exterior. Pode ser o vídeo, tá? Em vez de ser memória, isso aí quando eu mando algum dado para lá, ele faz alguma coisa na tela. Isso aí vai depender do jeito que o resto do hardware está ligado. Ok? O que eu queria falar um pouquinho agora era da... Apesar da gente ter ido desde a volátil até a não volátil, desde a que não podia escrever nada até a que praticamente podia escrever toda, ainda não é a memória de massa, né? A memória que o seu computador utiliza para os armazenamentos intermediários. Essa é a RAM. Então está faltando a gente ver um pouco a memória RAM. Eu vou parar um pouquinho aqui. Se você ainda não estava convencido de que as nomenclaturas de memória e essas siglas não têm pé nem cabeça, eu tenho o último argumento aqui, tá? Olha só o que acontece aqui. Vamos falar então da memória RAM. Até muito pouco tempo atrás, um professor nessa área ia dizer, né, está tudo muito claro. Memória ROM é não volátil, você só pode escrever, e a RAM é volátil, mas você pode ler e escrever. A existência da E2PROM criou uma bagunça completa nisso aí, né? Ou a memória flash, ou também chamada, por trás dessa tecnologia também está a história dos SSD, né? Mesmo esquecendo essa evolução da tecnologia, que a coisa não está mais tão simples, eu dizia que você apenas pode ler é ROM, né? E a RAM, o que quer dizer essa sigla? Deve querer dizer a memória que você pode ler e apagar. Ela quer dizer Random Access Memory. Veja, isso é da outra classificação lá. Se eu posso ler tudo de uma vez, qualquer ponto, ou se eu tenho que ler sequencialmente, isso tem nada a ver com eu poder ler e apagar. Por que escolheram esses nomes? Eu não faço ideia. Tá? É extremamente infeliz. Tá? Então, veja, eu estou dizendo que essa é uma memória que eu posso acessar qualquer ponto livremente, mas, na verdade, ao dizer RAM, estou querendo dizer aquela que você lê e escreve. Por quê? Por que as pessoas não dão o nome direito para as coisas? Isso me irrita bastante. Quando vocês inventarem coisas, deem o nome certo. Tá? E não deixem alguém do marketing trocar o nome. Né? Ok. Como eu disse, é um nome muito infeliz. Mas eu quero uma memória que eu possa ler e escrever. Aqui é que a gente vai entrar em contato com o que, na verdade, a gente já viu. Né? A gente viu o flip-flop D era uma memória que eu podia escrever e apagar. Ela só tinha um bit, mas é isso, né? Quando eu vou para 1, quando eu coloco o D igual a 1 e levanto o relógio, ele vai para 1. Quando eu coloco o 0, vai para 0, eu guardo um bit. Ok? As memórias RAM vão ser subclassificadas em estáticas e dinâmicas. Cuidado, isso é uma subclassificação. Toda memória RAM ela é volátil. Ok? Porque isso não inclui aquelas memórias E2PROM, memória flash e SSD. Memória RAM, ela é volátil. Mas a estática mantém o dado indefinidamente quando houver energia. Como toda memória é volátil. E aí a dinâmica não? A dinâmica é um pouquinho pior nesse aspecto, tá? Ela mantém o dado gravado, mesmo com energia, por uma janela de tempo. Tá? Ela precisa de uma operação chamada refresh, que eu leio de novo e guardo de novo aquele valor. Em outras palavras, ela se esquece com o tempo. Tá?
Neste momento que eu falando isso para vocês, deve parecer que memória dinâmica é uma coisa, né, completamente inútil. Para que eu vou querer uma memória que, além de gravar, eu tenho que ficar lá voltando de vez em quando e dizer, aqui tinha um bit 1, aqui tinha um bit 1, aqui tinha um bit 1. E, no entanto, eu prometi a vocês dizer que eu quero o DRAM, daqueles chips que vocês talvez tenham comprado para melhorar a capacidade do seu computador. Esse DRAM vem exatamente dessa memória RAM dinâmica. Tá? Memórias mais rápidas e mais densas, tá? Os chips de memória mais densos que a gente tem hoje e as mais rápidas são do tipo RAM dinâmica. Por quê? Como eu só tenho que gravar por algum tempo, isso é relativamente fácil, elas são extremamente simples, muito mais simples que a RAM estática. Tá? Uma relação aí que pode ir de qualquer coisa 4:1 a 16:1, tá? Em termos de complexidade. Portanto, eu posso colocar muito mais bits no mesmo espaço, e no mesmo chip. Bom, está aqui nossa célula RAM estática. É o flip-flop D, eu tinha avisado vocês que era. Aliás, não, o flip-flop é o LED, né? Especificamente. Quando eu der o sinal de que eu vou escrever, eu habilito aqui o relógio desse flip-flop, ou seja, ele se torna transparente, tá? E quando eu não habilitar, ele fica com o último valor. Observem que isso é sempre necessário na memória, a saída em 3 estados, ou seja, eu posso estar lendo ou não estar lendo. Quando eu estiver lendo, não é levar para zero, é desconectar eletricamente que é da saída, porque a saída tem que estar ligada a uma outra coisa, já que eu não estou lendo dessa memória, está lendo de algum outro lugar, certo? Mas a memória RAM estática, ela é o nosso flip-flop, o nosso LED, basicamente. Né? Claro, organizado numa matriz conveniente, tem uma série de detalhes que a gente não está vendo, e eu falei que não ia haver temporização. A RAM dinâmica, olha só, eu tinha, vamos comparar. Isso aqui é um transistor e um capacitor. Esse capacitor, na verdade, é um outro transistor, mas depois eu explico isso. Então, tem 2 transistores. Como é que era aqui? Vocês se lembram do D? Era basicamente 4 portas lógicas, né? Cada porta lógica tem 2 N transistores, onde N é o número de entradas. Então, facilmente, eu tenho aí 16 transistores aqui, enquanto aqui eu tenho só 2, para guardar um bit. Ficou bem mais fácil, né? Lembra que eu falei que esse transistor está deitado agora, tá? Aqui está a porta, e os 2 terminais são simétricos, N e fonte. O que acontece? Quando eu seleciono isso aqui, ele conecta a minha linha de bit, que é onde vai entrar ou sair o bit, e um elemento de armazenamento interno, eu representei aqui como um capacitor, pensem nele como um capacitor. Então, coloquei um 1 na linha, falei que eu quero escrever, eu venho aqui, ligo esse transistor, ele conecta essa tensão alta nesse capacitor, esse capacitor vai se carregar. Terminei de escrever, eu desconecto essa chave, baixando essa linha de bit, essa carga vai ficar aqui nesse capacitor. Por quanto tempo? Por algum tempo, porque esse capacitor não é ideal, alguma corrente vai fluir aí, corrente de fuga desse capacitor, eu vou perder essa informação ao longo do tempo. Por isso que eu vou ter que ficar voltando lá e escrevendo de novo, tá? O que parece uma coisa doida, depois a gente vai ver que não é, ok? A última coisa é fazer capacitores de verdade num circuito integrado é uma coisa meio complicada, a menos que você use isso aqui, ó. Isso aqui é um terminal elétrico isolado de um outro terminal elétrico. Em outras palavras, a porta do transistor MOS já é, por si só, um capacitor, tá? Então, é basicamente o que a gente usa aqui. Ok? Eu não vou entrar nos detalhes, como eu falei, da temporização, mas eu vou responder aquela pergunta. Esse negócio não é uma coisa sem pé nem cabeça, que adianta uma memória que eu tenho que voltar lá e ficar reescrevendo. Tudo depende do tempo, né? Então, tudo é uma questão de como é que funciona a tecnologia para esse refresh. Se realmente eu tenho que ficar metade do tempo lembrando da memória o que ela tinha antes, aí o negócio ficou complicado. Mas olha só, as DRAM modernas estão organizadas em 4.096 linhas, tá? Eu estou dando alguns valores típicos. Elas precisam ser refrescadas, ou seja, elas perdem o que foi gravado a quase 64 milissegundos. Do nosso tempo humano, isso parece uma coisa ridícula, né? Ela não grava quase nada por tempo nenhum, a memória é muito fraca. Então, se ela tem essa quantidade de linha, claro que eu tenho que estar refrescando em um momento uma linha. A operação de reescrever dura 100 nanosegundos. Façam essas contas, tá? Eu só preciso fazer essa operação de reescrever para a memória não perder o que está lá 0,6% do tempo. Então, se não é por esse pequeno intervalo de tempo de menos, né, praticamente 0,5% do tempo, essa memória é igual, idêntica à outra. Então, aquilo que parece, à primeira vista, uma coisa inútil, ela guardar por algum tempo,
acaba sendo mais que suficiente. Veja, eu só preciso reescrever isso 0,5% do tempo que eu uso essa memória. Ela só vai estar indisponível porque ela está fazendo esse trabalho aí de faxina, vamos dizer assim, 0,5% do tempo. Por isso que essa é a memória mais usada para as operações rápidas, tá? Mas hoje a memória RAM dinâmica, tá? É a base para a grande velocidade. Daí, quando você vai mudar o seu bloco de memória do computador, vem lá a especificação para comprar DRAM. Ok? Então, hoje a gente ficou vendo mais uma questão de nomenclatura e tecnologia. Eu mostrei para vocês como a nomenclatura e tecnologia é uma coisa realmente confusa. Então, fica meu pedido aí para quando vocês inventarem tecnologias novas, tentarem não deixar a coisa tão confusa. Pode ver algum autor escrevendo ROM e oposta a ROM, a RWM, mas ninguém usa isso. Né? RWM seria a memória que você lê e escreve. Mas, infelizmente, RAM ficou consagrado como termo para usar a memória que você lê e escreve, apesar do nome não dizer isso. É curioso.